de número 1. Versículo de número 8. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Glória a Deus. Amém. Sente dando glória ao nome do Senhor nessa manhã. Não se perca. E eu queria fazer algo diferente nessa manhã. Em nome de Jesus. Presbítero Fernando, você me ajuda nessa manhã? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia do presbítero Fernando é tão grande, não cabe a nossa vida aqui. Vamos dividir em nome de Jesus. Vai Senhor, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Ministério de Louvor não nos abandone nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu convidei o presbítero Fernando para estar me ajudando a ministrar essa palavra, porque nós cremos que o Senhor tem um derramar especial na vida da igreja nessa manhã. Enquanto eu estava estudando a história de Daniel, o presbítero Fernando estudou lá na casa dele, eu estudei lá na minha casa, e nós decidimos não falar um com o outro o que o Senhor, tinha revelado aos nossos corações. E o Senhor, Ele é um Deus único, e eu acredito que aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações de forma separada é o que Ele tem para a igreja nessa noite, dessa manhã, de uma forma única. E enquanto eu estava lendo a história de Daniel, algo me chamou muito a atenção, presbítero Fernando, no versículo de número 2, já logo no início. A gente vai saber que Daniel, ele é levado cativo para a Babilônia. Ele vai ser retirado da sua terra, ele vai ser retirado das suas raízes, ele vai ser retirado do seu lugar onde ele já estava acostumado a viver, aonde ele tinha toda uma rotina. Agora ele e o seu povo vão ser arrancados desse lugar. E é muito difícil quando tiram a gente de um lugar e colocam a gente num lugar que a gente não está acostumado. A gente muda de serviço, já é difícil a gente se adaptar. A gente muda de casa, é difícil a gente se adaptar. Eu morava numa casa, fui para uma outra casa que era menor, foi difícil até a gente se adaptar, foi complicado. Agora pensa em Daniel e todo o povo de Israel, que estavam mudando de lugar, sendo levados como escravos para uma nação diferente, uma cultura diferente e um povo completamente diferente. E o que eu acho interessante nessa palavra, presbítero Fernando, que me chamou muita atenção, no versículo de número 2 está escrito o seguinte: e o Senhor deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Siná. Então entenda, a geografia foi mudada, o lugar foi mudado, mas não foi o diabo. Eles foram tirados do lugar onde eles estavam acostumados a viver, mas não foi uma cilada do inimigo. Foi a mão do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que é lindo isso? Aleluia. Lindo que, irmãos, por isso eu amo Deus. Porque a Bíblia, ela se explica dia após dia, né, pastor? Aleluia. E o que ela disse aqui, irmãos, está sendo provado aqui agora. Eu estou, sinceramente, isso para mim aqui, eu já tinha participado de pregações como essa, mas está sendo novo para mim. Porque a Bíblia diz que o Espírito ele testifica, né? Então nós sabemos que o Espírito Santo é o mesmo, que fala aqui, que fala aí, que fala lá. E é interessante que justamente o Senhor nos chamou a atenção no começo dessa palavra que você está dizendo.
Porque eu vejo na história de Daniel, irmãos, que Daniel passou por provas de caráter. E é uma prova a gente pregar isso aqui hoje, né? Porque pregar num domingo de manhã, falar de riqueza, de prosperidade, de bonança, irmãos, era tudo que a gente queria. Mas pregar numa festa como essa, num domingo de manhã, dizendo sobre formação de caráter, é muito difícil. Só que o Eliseu de louvor pode subir um pouquinho. Aleluia. Irmãos, eu vi que Daniel ele passou por algumas provas de caráter. E eu acho que essa foi a primeira. A primeira prova de caráter que o próprio Deus fez com Daniel, porque como ela bem disse, não foi o diabo, foi o próprio Deus. E a primeira prova de caráter que o próprio Deus fez com Daniel é: você é crente aqui na igreja? Tem gente ligada aqui. Porque é difícil demais, irmão, quando Deus te arranca de um lugar e te coloca em outro. Porque uma coisa é você ser convidado, né? Você quer sair daqui para ali? Amém. Você escolhe, você vai se você quiser. Outra coisa é você ser arrancado daqui e plantado lá. Olha, eu vou te arrancar da onde você está e vou te plantar ali. É muito diferente, né, Babilônia? Exatamente. E o que eu acho lindo na palavra de Deus, como nós falamos aqui, foi a vontade permissiva do Senhor. E o que eu quero, da parte do Espírito, ministrar na sua vida nessa manhã, é que às vezes o lugar que você está não é o que você sonhou, não é o que você queria, não é o que você planejou, mas o Senhor está liberando uma palavra para essa igreja nessa manhã. Foi a minha vontade permissiva, não foi inimigo, porque o inimigo não tem poder na sua vida, não foi cilada do inferno, porque Satanás não tem poder na sua vida. Você está onde você está, porque a minha mão te levou. Eu quero tratar contigo, eu quero manifestar a minha glória através da sua vida. Permaneça independente do lugar aonde eu, o Senhor, te levei. O lindo é que Daniel, no momento algum, pastor, se desesperou. Por quê? Porque ele não se desesperou assim, eu e você. Se nós vamos tirar do Brasil e colocar nos Estados Unidos, nós nos desesperamos. Por quê? Não fala inglês, não conhece a cultura. Mas Daniel, no momento algum, se desesperou. Sabe por quê? Porque ele entendia que o mesmo Deus que está. Ele entendia que o mesmo Deus que estava sendo com ele em Jerusalém seria com ele em Judá, seria com ele na Galileia, seria com ele na Babilônia, seria com ele. Eu senti a presença de Deus agora. Sabe por quê? Porque tem gente se preocupando demais, pensando o que vai ser difícil eu vou para ali. Deus está dizendo: eu sou com você aqui, eu sou com você lá, eu sou com você amanhã, eu sou com você. Porque a história de Daniel é prova disso. Daniel ele vai passar por várias provações. E em todas as provações que ele passa entendendo e sendo fiel, entendendo que o Senhor jamais o deixaria, que o Senhor que permitiu que ele estivesse naquele lugar não o abandonaria. Não, vocês não estão entendendo que Daniel ele não se dobra diante do rei daquela nação. E por isso ele sabe que ele poderia fazer. Mesmo assim, eu não vou me contaminar com o banquete do rei. Porque eu acho lindo na palavra é que Daniel ele vai chegar, o presbítero Fernando vai falar assim pro chefe dos eunucos: olha, permita que a gente se alimente de uma forma diferente. Olha o propósito. Crente vive de propósito. Servo de Deus vive de propósito. A própria palavra de Deus nos ensina a fazer prova do Senhor. Aí Daniel vai falar assim: ó, permita que a gente não se contamine. Aí o chefe dos eunucos vai dizer o seguinte: eu tenho medo que vocês estejam aparentemente mais fracos. Aí Daniel vai falar o seguinte: faz um teste durante 10 dias e olhe para nós, e olhe para aqueles que estão comendo das iguarias do rei. Aí a palavra de Deus fala que o Senhor, presta atenção nisso daqui, o Senhor
Ele é fiel para terminar. Aleluia. Irmãos, quer ver algo interessante aqui? Me mostra na Bíblia escrito que Deus mandou Daniel não comer da iguaria da mesa do rei. Está escrito isso? Está escrito que o próprio Daniel escolheu, decidiu, se propôs a não se contaminar. Sabe o que isso é lindo? É porque muitas das vezes nós falamos assim, como motivo de não fazer o que tem que ser feito. Ah, se Deus mandar eu fazer, eu faço. E Deus está dizendo, não vou mudar não, você já sabe o que tem que fazer. Quem tem que escolher é você. Se você não escolher não se contaminar, não vou te obrigar não. Quem escolheu não se contaminar foi Daniel. Ele levantou e disse assim, olha que detalhe interessante. A Bíblia diz que Daniel plantou no seu coração. Não disse nada sobre Misael, Ananias e Azaria. Diz sobre Daniel. Mas quando Deus está agindo na vida de um ungido, irmão, todo mundo que está ao redor dele, quando Deus está agindo na vida de um ungido, todo mundo que está ao redor é impactado. Oh, aleluia. Quando Deus está agindo na vida do chefe da casa, a família é impactada. Quando Deus está agindo na vida da mãe, os filhos são impactados. Quando Deus está agindo na vida do líder, os liderados são impactados. Ele propôs no seu coração, eu não me contamino. E quer ver? Olha só, que lindo. A Bíblia diz o seguinte, que o medo do chefe dos eunucos foi que Daniel e seus amigos ficassem mais fracos, mais feios, menos fortes do que os outros. Você não entendeu isso aqui não? A estratégia é a mesma, irmão. O diabo diz para você assim, jovem, se tu não beber, tu é diferente, tu fica chato. Tá, eu vou pregar, pastor. O diabo fala para você assim, se você não for, eles vão falar que você é antiquado, que você é diferente. Sabe o que é lindo, irmão? Que Daniel não precisou de vinho da mesa do rei para ficar forte. Daniel não precisou comer da mesa de Satanás para ficar forte. Daniel não precisou se contaminar com nada disso, sabe por quê? Porque crente não precisa beber para ser maneiro. Crente não precisa crente não precisa frequentar lugares diferentes para ser visto bem na sociedade, não. Crente precisa do aval de Deus, porque se Deus te der aval, você vai ser forte. Seja você. Você com Deus é maioria. E sabe o que essa palavra me traz à mente, presbítero Fernando? Identidade. Oh, aleluia. Quando eu sei quem eu sou em Deus, para o propósito que o Senhor quer me usar, o que eu vim fazer, eu não me perco. Olha o que a palavra de Deus fala. Ele decide se contaminar por quê? Ele não se contaminar, porque ele sabia que da onde ele, o Deus fez. Aí, presbítero Fernando, mais um pouco na frente, a palavra de Deus vai dizer que o nome desses jovens vai ser trocado. Cada nome tinha um significado. E esse significado desses nomes eram nomes que glorificavam a Deus. Só que a palavra de Deus fala que agora o rei daquele lugar vai trocar o nome deles. E como essa nação servia a deuses pagãos, agora eles vão colocar sobre esses meninos a carga de ter um nome que glorificava aos deuses pagãos. Olha o que o mundo lá fora faz. Ele tenta desviar você do propósito. A primeira coisa que ele vai fazer é você abrir mão dos seus princípios e valores. Porque é exatamente o que o presbítero Fernando falou aqui. Aí você é careta, você é chato. Isso não tá legal, ninguém vai querer ser seu amigo desse jeito. Mas você abrir mão dos seus princípios e valores, daquilo que o Senhor plantou dentro de você, para que você comece a ficar um pouco mais parecido com eles. E aí quando você vê, você já perdeu a sua identidade. Você não sabe
carrega dentro de você. O seu DNA é único, só você tem. Sabe o que era diferente de Daniel? Não era nome, irmão, porque o nome dele foi mudado e nada mudou na vida dele. Não era roupa, porque as roupas dele foram mudadas e nada mudou. O que era diferente de Daniel não era porque ele andava de paletó e gravata, não. O que era diferente de Daniel estava dentro, não estava fora. O que era diferente de Daniel chamava essência. A essência que ele tinha era uma essência de Cristo. Porque o que era diferente na vida de Daniel era o fato de ele ter um caráter moldado por Cristo. Porque quem tem caráter moldado por Cristo não aceita suborno. Quem tem caráter moldado por Cristo não aceita ser comprado, não se vende, não negocia seus princípios, não entrega sua essência. Por isso que quem se vende não tem caráter de Cristo, não. Pode ter de qualquer um, mas de Cristo não. Ele pode até ter sentado ali e podiam até chamar ele de um nome diferente que não era o nome dele, mas o nome dele não dizia quem ele era. Entendeu? Vou melhorar. Dizer que ele era crente não dizia quem ele realmente era. Chamar ele de cristão não dizia quem realmente ele era. Vou melhorar mais ainda. Falar que ele andava de terra e gravata que embaixo do braço não dizia quem ele era. O que dizer então quem ele era? Dizer não para a mesa do rei. Dizer não para a vontade do diabo. Dizer não para a vontade de Satanás. Dizer não para a Você pode adorar a Deus? Você pode adorar a Deus? Você pode adorar a Deus? Deus começa a tratar o nosso caráter. Porque Ele quer revelar a glória dele através de nós. Daniel estava num lugar onde tinha deuses pagãos, mas o Deus dele foi com ele. Ele ia mostrar Deus para aquela nação. O Senhor, quando Ele começa a nos apertar nas provas, nas dificuldades, quando Ele começa a nos provar, nos colocando em situações que a gente vai ter que decidir, ou Deus, ou aquilo que está nos atraindo. Como o presbítero Fernando falou aqui, a Babilônia não era ruim, e o pecado também não é. O pecado é bonito. Ele chama a nossa atenção. Ele é bom de fazer. Que isso, Michele? Tá maluca? Pecar é bom. Eu vim no mundo e no baile era bom, gente. A puta pra lá de vez em quando. É, não se sabe. A brigaiada nossa. Né? O baile é bom. Beber é bom. Dar
17 anos. Não é fácil decidir as coisas quando você tem 17 anos. Não é fácil decidir agora. Que dirá com 17? Grave isso. Vai ser importante. 17 anos. E ele tinha uma essência de decidir não se contaminar. Posso adiantar um pouquinho? Irmãos, eu vejo uma outra prova de caráter em Daniel. Porque depois de Nabucodonosor, Daniel tinha sido usado, como foi bem dito aqui, ele deixou o Senhor manifestar a glória dele na sua vida. Só que passa Nabucodonosor e acontece algo que me chama a atenção aqui, quase ninguém fala disso. Nabucodonosor, passa esse tempo de Nabucodonosor e nós vamos chegar depois em Belsazar. Só que o que me chama a atenção é que de Nabucodonosor até Belsazar passaram-se 22 anos, de 561 até mais ou menos 539 a.C. 22 anos, pastor, em que não se ouve falar de Daniel. 22 anos em que não se ouve falar de Daniel. Vou até alguém pegar. 22 anos em que Daniel não aparece. 22 anos que Daniel não é falado. 22 anos que não tem o nome dele divulgado. 22 anos em que ele não aparece, em que ele não brilha, em que ele não é falado. Você não tem nada para melhorar. 22 anos de anonimato. Quer ver uma das maiores provas para o crente? Anonimato. Porque é muito fácil, irmão. Enquanto tu prega todo domingo, quinta-feira, tu está indo aqui, indo ali, faz a vontade do Senhor, todos os lugares. É fácil. Mas fica parado para ver. Quer conhecer o crente de verdade? Pode ele sentadinho um pouquinho. O anonimato prova quem você é de verdade. Porque quando tira o holofote, quando tira o microfone, quando tira a caixa de som, a gente enxerga quem é crente de verdade. Porque continua 22 anos afastado. Meu Deus do céu. 22 anos afastado do holofote. 22 anos sem aparecer, irmãos. É muito difícil. Para alguém que está acostumado a ser protagonista, para alguém que está acostumado a ser sempre chamado, ser sempre lembrado, para alguém que está acostumado a sempre ser incluído em tudo, alguém diz assim: agora vai ficar 22 anos parado. E vamos ver se tu continua crente. Quer um detalhe? Não foi o diabo que escondeu Daniel. Vou melhorar. Não foi o diabo que fez Daniel sair da luz para o anonimato. Não. Foi o próprio Deus escondendo Daniel, dizendo: agora tu vai crescer, mas vai crescer escondido. Ah, não, vou melhorar. Agora tu vai crescer, mas tu vai crescer sem aparecer para ninguém. Agora tu vai continuar exalando a tua essência, mas tu vai exalar a tua essência sem ninguém falar o teu nome. Ei, e se de hoje para amanhã Deus falar assim: acabou antes esse negócio de aparecer, agora tu vai ser escondido um pouquinho. Hã? Se em 22 anos tu não ganha nenhuma oportunidade, se em 22 anos tu não dá uma palavra aqui, se em 22 anos tu não tiver a oportunidade de louvar a Deus, 22 anos falta de ministério de louvor, presbítero. 22 anos fora da liderança dos jovens, 22 anos fora, presbítero Fernando, das pregações, 22 anos fora, escondido, no anonimato. Só que tem uma palavra aqui na Bíblia, irmãos, que me deixa fascinado. A palavra é que depois de 22 anos, Belsazar assume. E quando Belsazar assume, a chave esquenta. E quando a chave esquenta, alguém tem que lembrar de alguém que está. Porque não pode até, irmãos, não está sendo falado por aí, pode até não estar sendo visto por aí. Mas quando a chave esquenta, alguém vai lembrar. Alguém vai lembrar que tem alguém crescendo no segredo. Alguém vai lembrar que tem alguém escondidinho ali, mas não perdeu a fé. Que tem alguém escondidinho ali, mas continua em oração. Que tem alguém escondidinho ali, mas não perdeu a essência. Que tem alguém escondidinho ali que você não vai pregar, não vai cantar, não vai ter oportunidade, mas não se vendeu as práticas do mundo e continua exalando o caráter de Cristo. Até porque a Bíblia fala que esse
Isso daqui é algo que molda o nosso caráter no sentido de amadurecimento. Que nós precisamos ser cristãos e aprender e entender que não é sobre aplauso, não é sobre nossa, você é maravilhoso, você é uma... Não é sobre isso, mas é sobre carregar o peso da presença, aparecendo ou desaparecendo, orando para todo mundo ouvir, orando, sussurrando, porque a palavra de Deus me mostra, presbítero Fernando, de uma mulher chamada Ana. Ninguém estava vendo, ela estava quietinha ali, o chamado não é sobre o tanto que eu apareço. Tem gente que acha, presbítero Fernando, que é assim, ó. Ai, o pastor está me dando oportunidade toda semana, então agora meu chamado está fluindo. Eu quero testemunhar algo para vocês aqui nessa manhã. A vez que eu mais senti a presença de Deus na minha vida, pregando uma palavra, foi no evangelismo, no estacionamento de uma igreja. Não tinha um esforço, não tinha um contexto. Os carros passavam, pastor, e eu gritava: Jesus te ama, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer te libertar. Não tinha um microfone, e eu sentia o som de Deus descendo na minha cabeça. Tira essa mentalidade de dentro de você. Porque quando a gente fica focado só nisso, se Daniel tivesse sido focado só nisso, quando mandaram chamar ele, Daniel não ia fazer o que tinha que ser feito. Não ia. A gente precisa aprender a ampliar a visão. A obra de Deus não é propriamente dizendo dentro da igreja. Aqui é lugar de comunhão. A obra de Deus é lá fora. A obra de Deus é para os perdidos. A obra de Deus é para os desviados. A obra de Deus é para aqueles que não conseguem se libertar. A obra de Deus é para você que sabe que muitas das vezes o Senhor está tocando no seu coração para você olhar para um vizinho atribulado, você não vai. Porque o seu foco vai fluir na minha vida quando eu estiver na escala toda semana. Queridos, é muito fácil ser crente aqui. É muito fácil servir a Deus no lugar onde todo mundo fala a mesma língua. Mas o Senhor te chamou para fora. O Senhor quer manifestar a glória dele através da sua vida lá fora. Que lindo que você disse. Realmente, quantas vezes nós pensamos que, pelo fato de nós não estarmos aparecendo mais, o nosso chamado não está andando. É ou não é verdade? Pelo fato de não estarmos sendo convidados mais, o nosso chamado está parado. E às vezes nós fazemos até pior. Além de olhar para nós e pensar nisso, nós ainda pensamos nisso dos outros. O chamado dele está parado, não vai para lugar nenhum. Mas Daniel entendia o seguinte: que tinha lugar que a internet não chegava. Ele postou um vídeo lá, só tem 30 curtidas, mas tem lugar que a internet não chega. Aonde a internet não chega? Lá na rodoviária, lá na rodoviária. O tanto de gente caindo lá assim, o celular na mão. E tem gente que está preocupada demais em aparecer, em ter curtida, em ter like, em ter divulgação. E acha que é isso que faz ter um ministério grande. Quando na verdade o ministério nem se resume isso aqui. O ministério se resume aquilo lá. Vou melhorar. Daniel pode até não estar sendo chamado pelo rei para servir na corte. Daniel pode até não estar aparecendo entre os sábados. Daniel pode até não estar tendo reconhecimento. Mas Daniel não parou de dar bom dia para ninguém. Ah, não, legal. Daniel não parou de dar paz do Senhor para o irmão. Daniel não parou de dizer no seu serviço: olha, eu conheço um Cristo que cura, que salva, que liberta. Daniel não para. Oh, aleluia. Porque tem gente que
imensidão do tamanho do Senhor. Será que a gente consegue ser como Daniel? Levanta o decreto que for. A Bíblia fala que se levanta um decreto e agora não pode mais orar a outros deuses. Não pode. A Bíblia fala que a ousadia de Daniel. O que ele faz, presbítero Fernando? Ele fecha tudo e olha escondido para ninguém pegar ele. Como é que foi isso daí? Sabe o que me chama a atenção nisso? Irmãos, nós vimos que, como foi dito, cria-se então um decreto, que não foi um decreto, irmãos, para impedir uma ação conjunta, não. Foi um decreto para parar o próprio Daniel. Porque a inveja dos outros sátrapas era com Daniel. E esse decreto é lançado, só que, olha só que interessante. Isso acontece no capítulo 6, mas no capítulo 5, a Bíblia mostra que certa feita, quando Amã aparece escrevendo Mené, Tekel, Parsim, você conhece a história. Eles precisam chamar Daniel para interpretar. E quando vai chamar Daniel para interpretar e Daniel chega, Belsazar faz uma pergunta para ele que chama a atenção. Ele pergunta assim: Daniel, és tu o mesmo Daniel? Não pegou? Oh, tem crente ligado. Daniel, és tu mesmo Daniel? Sabe o que ele estava querendo saber, irmãos? Se Daniel tinha se perdido no meio do caminho, ou se no tempo de anonimato Daniel tinha parado de ser Daniel. Sabe por quê, irmãos? Porque é um erro muito comum que acontece no nosso meio é esse. As pessoas acham que pelo tempo passar e talvez você está escondidinho, você já não é mais o mesmo que antes. Será que a gente está sendo o mesmo que antes? Porque Daniel tinha uma prova aqui. Qual era a prova? Passou o tempo, mas Daniel orava como orava antigamente. Daniel jejuava como jejuava antigamente. Daniel buscava como buscava antigamente. A pergunta é: eu e você? A gente ora como orava antigamente? A gente clama como clamava antigamente? A gente busca como buscava antigamente? Porque todo mundo tem mania de dizer: o primeiro amor. Mas irmãos, não se esqueça que se você abandonar o primeiro amor, vai ter uma advertência para você. Está escrito em Apocalipse: retorna às primeiras obras. Lembra de onde tu caíste, arrependa-te e retorna às primeiras obras. Por quê? Porque tem gente que orava, mas não ora mais. Tem gente que jejuava, mas não jejua mais. Tem gente que buscava, mas não busca mais. E alguém está perguntando como melhorar. E o céu está perguntando: você é o mesmo que antes? 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 Mas sabe que eu tenho crente que pode ter passado 50 anos, pode ter passado 30, 60, mas é o mesmo que antes. Continua ajudando, continua buscando. É o mesmo. Olha isso daqui. Agora que a Bíblia mostrou que Daniel disse ser o mesmo, a gente chega no texto. Daniel mostrou que era o mesmo, sim ou não? Só que aí Belsazar vai apelar. Belsazar vai oferecer a surdina para ver se Daniel cai no laço. Olha o que Belsazar vai fazer. Daniel, eu mesmo sou, então vem cá. Interpreta isso aqui para mim. E quando tu interpretar, tu não precisa contaminar nada. Eu vou te dar. Eu vou te dar púrpura. Eu vou te dar linha. Eu vou te dar ouro. Eu vou te colocar em terceira importância do reino, Daniel. Vem, interpreta para mim. Quer saber se o crente mudou ou não? Bota na prova para ver. Aí Daniel vai olhar para ele e vai dizer assim: rapaz, eu não faço nada não, quem faz é Deus. E tem uma coisa, Deus que me usava antigamente, ele continua me usando. Só que tem um detalhe: pode guardar seu ouro, pode guardar seu colar, pode guardar seu carro, porque
avançado. Pessoal da mídia, me ajuda aí. Coloca aqui no telão aqui, 1 Reis, capítulo 8. Coloca a partir do versículo 46. Se não me falha a memória. Irmãos, olha que lindo. Depois do decreto, Daniel faz questão de ir para casa, né, Nadia? E como que estava a janela lá? A janela estava aberta. E em qual direção que ele estava orando? Em direção a Jerusalém, irmãos. Para todo mundo ver. Calma aí. Então quer dizer que Daniel venceu mais uma prova de caráter, porque não mudou, ele foi o mesmo. E além disso, 8:46. E além de ser o mesmo, irmãos, ele decidiu fazer algo que contrariava aqueles que estavam de fora, mas que tinha significado para ele. Porque às vezes as pessoas acham que o que você faz para incomodar, quando na verdade tem significado para você e para Deus, sim ou não? Tem gente que fala, por que grita tanto? Tu pode até não saber, mas tem significado. Daniel, ele vai se ajoelhar, abrir a janela, vai ficar de frente para Jerusalém e vai orar. Por que ele faz isso? Porque Salomão, certa feita, quando constrói o templo, ele diz o seguinte na sua oração. Olha como a oração de crente tem poder. Olha só, Salomão diz assim na sua oração, acompanha comigo: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado, Salomão está dizendo isso para Deus em oração, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve cativo para a sua terra, distante ou próximo, passa. Se eles caírem em si, na terra em que tiverem sido exilados, olha o que Salomão está dizendo: se alguém pecar, o Senhor se revoltar, tirar seu povo da onde ele está, e entregar na mão dos seus inimigos, eles forem cativos. Mas se o seu povo se arrepender e lá suplicarem por misericórdia, pecamos e praticamos o mal e fomos perversos, passa para mim, por favor. Agora olha só, olha o que Salomão vai dizer: se lá na terra em que eles estão sendo cativos, eles se arrependerem, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração, de toda a alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como cativos, e orarem voltados para a terra dos seus antepassados, Jerusalém, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome. Olha o que Deus vai fazer, coloca 49, olha o que Deus vai fazer. Então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e súplica por misericórdia, e defende o direito deles. Passa por cima, perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa as transgressões que cometeram contra ti, e faz com que os teus conquistadores tenham misericórdia.
impressionante o fato de Deus ter livrado Daniel da cova dos leões. E eu vou revelar algo aqui, Ministério de Louvor não para não. Eu vou revelar algo aqui. Irmãos, você está olhando pela perspectiva errada. Por quê? Porque para Deus livrar alguém da boca do leão não é nada. O que é interessante nessa passagem então? O interessante é o seguinte: se orar, vai ser jogado na cova dos leões. Calma aí. Se orar, então não tem escolha, ora se quiser. Sabe qual que é o mais interessante? Não é Deus livrar Daniel da cova dos leões, não. É Daniel ter tido coragem de orar, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. Porque para Deus livrar Daniel é fácil, mas para ter coragem de entrar na cova é difícil. Eu estou pregando aqui para frente que tem coragem de ser julgado, que tem coragem de ser apontado, que tem coragem de pagar o preço e de às vezes até ter que morrer por isso, mas que não vai parar de orar. Tem alguém aqui que você pode aplaudir o Senhor o mais forte que você puder, mostrando que você não tem medo, que você tem coragem. Seja forte, permaneça, não abra mão dos seus valores, entenda o período que você está vivendo, que você está passando. Se está apertado, se está estreito, é porque o Senhor quer revelar a glória dele através da sua vida. Seja fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vale a pena dizer não para o mundo e sim para Cristo. Não importa o que a gente passe. Vale a pena servir ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o coração da igreja nessa manhã. Em nome de Jesus.